Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que você repita comigo essa frase. Quero que você diga assim, aí no seu lugar, para você mesmo, não precisa dizer ao irmão ao lado, mas para você. Levanta-te. Sangue de Cristo. Menino, eu acho que eu vou ficar sentado com uma dessa. Vamos de novo? Levanta-te. Levanta-te. Chegou o tempo de dizer sim. Glória a Deus. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Levanta-te. Chegou o tempo de dizer sim. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 5. Algumas sementes sairão desse altar hoje e irão encontrar corações férteis para que possam frutificar, em nome de Jesus. João capítulo 5, a partir do verso 1, vamos fazer juntos essa leitura. João 5, a partir do verso 1. Os irmãos estão folheando a Bíblia e diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar neste tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quando a gente para ver esse texto, é um texto que a gente já conhece. E é um texto que a gente já leu, mas existem algumas revelações que o Senhor ele quer trazer para a gente nessa noite. E o cenário dessa história é que a ideia do tanque de Betesda havia uma ideia, uma fama de que as águas seriam agitadas e haveria cura. Então quem estava ali estava com uma expectativa. O texto que a gente leu diz que esse homem estava ali há 38 anos e ele permanecia ali com essa mesma expectativa. E as pessoas estavam esperando a hora certa, esperando o agitar das águas para que pudesse a cura acontecer. E esse homem que esperava há 38 anos estava acostumado a esperar, acomodado na dor, com a condição, lidando com todos os outros enfermos ao seu lado, e o ambiente era esse. Estamos no mesmo barco. Eu sou paralítico, o outro é cego. Eu falo, o outro não, o outro é surdo. E era esse o cenário que essa história está retratando para a gente. Só que Betesda, que era o tanque que esse homem estava perto, significa casa de misericórdia. Mesmo nesse ambiente, nesse lugar de misericórdia, ele não havia experimentado dessa misericórdia. Ele estava nesse ambiente que é um ambiente propício, um ambiente de misericórdia. E esse homem seguia ali, sem experimentar essa transformação. Imagina você viver cerca de 38 anos à espera de um milagre e próximo ao local de misericórdia. Quando eu penso em 38 anos, eu penso um pouquinho mais e me lembro o povo de Israel no deserto, 40 anos. Gente, 38 anos, 40 é um tempo geracional, é muito tempo, é muito tempo. Quando a gente tem uma promessa e passa 1 ano, 2, 3 e não se cumpre, as coisas ficam difíceis. E imagina 38 anos, você com sua vida paralisada, você vendo outras pessoas serem curadas, porque era isso que dizia, quando a água se agitava, outra entrava. E aí passou 1 ano, não chegou minha vez, passou 2, passou 3, passou 5, 38 anos. Talvez se eu perguntar a você quanto tempo você espera a sua promessa, uns podem dizer até dia, data e hora.
Outros vão dizer assim, eu já perdi as contas. Nem sei mais. Ixi, isso aí, nem lembro. Mas alguém disse a Jesus que aquele homem que estava ali já estava há 38 anos enfermo e esperando para ser curado. E assim como o povo de Israel tinha uma terra que parecia ser tão distante que não chegava nunca, a mesma coisa era esse homem. Tem uma cura aqui na minha frente que não chega nunca. O tanque está aqui, mas eu não consigo experimentar. O ambiente de misericórdia é esse. Eu estou num ambiente de misericórdia, mas não experimento isso. Nós estamos hoje aqui reunidos para adorar o Senhor, para exaltá-lo, para ser ministrado. Mas eu preciso dizer algo a você. Nem todos estão na mesma atmosfera. Nem todos estão experimentando a mesma coisa. Alguns irão sair daqui extasiados, impactados, e meu Deus, que culto sobrenatural. E outros vão dizer assim, que horas são, hein, pelo amor de Deus. Hoje, quando der 8 horas, eu vou embora, viu? Se der 8:01, eu saio até sem a bênção. Eu vou vendo a bênção pela live hoje. O ambiente está aqui, o tanque de misericórdia está aqui, mas nem todos estão experimentando dessa misericórdia. E era esse o cenário desse homem. Estava todo mundo ali vivendo nesse ambiente. E eu não sei, mas será que você já está acostumado com a dor? Será que você está dizendo, eu já me acostumei? Esse é um ambiente para mim. Um ambiente de pessoas doentes, enfermas, pessoas que não tinham capacidade de banhar-se, de se limpar, de se organizar, de comer, de se nutrir, a chuva, a tudo. É um ambiente limpo, cheiroso, agradável? Não é. E ele estava aqui, eu estou aqui acostumado, estou aqui há 38 anos. Às vezes a gente começa a carregar certas situações porque a gente já se acostumou. Eu me acostumei com a solidão. Eu já estou acostumado a viver com esse emprego. Eu já estou acostumado a não ter amigos. Eu já estou acostumado a isso, a aquilo. A minha vida é assim. Quem chegar vai ter que entender que eu sou assim e que para mim não tem mudança. E parecia que esse homem estava assim, acostumado com esse ambiente de dor. Mas da mesma maneira que ele estava acostumado, havia um resquício de esperança em dizer assim, um dia chega a minha vez. Um dia essas águas se agitam. E nós muitas vezes vivemos em função desse dia. Nós vivemos em função deste dia especial, desse momento especial, do agitar dessas águas. E aqui estamos nós. Hoje eu vou à igreja e talvez, eu acho que hoje acontece. Olha, mas não, no culto de quinta-feira não. Esse milagre que eu preciso é característica de Santa Ceia. Na Santa Ceia não, porque o culto é muito grande, não dá certo. Essa minha situação é só na quinta-feira, porque tem oração eu consigo me ajoelhar e vou ter um momento para orar. Já tem outros que é tão grave que não é nem aqui, é só no monte. Não, na igreja não é não. É só no monte. Pastor, eu vou passar uns dias sem vir à igreja, pastor, porque Deus diz que eu tenho que ir para o monte agora, vai ser só lá. É só no monte agora. Aqui, mas não, pastor, aqui mais não, é só no monte. E a gente vive em função desse momento especial, dessa ocasião especial, e às vezes a gente nem percebe que estamos no lugar da misericórdia. Alguma coisa está errada. Por que eu estou no ambiente da misericórdia e não estou experimentando isso? Por que eu estou no lugar de observador? De ver outros vivendo e experimentando e eu não. Eu já disse aqui isso uma vez. Uma vez eu fui viajar e eu fiquei olhando uma moça trabalhar numa barraca lá no aeroporto. E ela trabalhava e tinha uma vista linda. Uma janela bem grande e ela via os pousos. E o Espírito Santo me ministrou. E disse, quantos ficam só assim assistindo e vendo outros decolarem? Quantos ficam aqui só parados e vendo outros decolarem? Estamos no ambiente da misericórdia e vendo a manifestação de Deus na vida de outros e não na nossa. Por que eu estou vendo Deus agir na vida de Ian e não estou vendo Deus agir na minha? O problema sou eu? O problema é Deus? O problema é Ian que passou na minha frente quando as águas se agitaram? Alguém é o problema? Alguma coisa é, mas alguma coisa tem. O ambiente está aqui para todos. E a gente acaba não experimentando isso. E aí no verso 6,
vem aquele plus dessa história, quando Jesus chega, bate o olho nele e diz assim: olha, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Duas coisas me chamam a atenção. Antes de você quer ser curado, a história de que ele soube que ele estava assim há muito tempo. Desde os tempos antigos, a fofoca estava instalada. Porque Jesus chegou, alguém já disse: esse aí é assim, já contou a história todinha. Jesus estava andando, passeando, e alguém já disse: esse aí já está aqui há 38 anos, viu? Você quer o CPF, o RG, que eu já sei. De cor e salteado. E aí Jesus olhou. Jesus não se preocupou com a história dele, com quanto tempo que ele estava ali, qual era a condição, o que é que prendia ele nesse ambiente, o que é que levava ele a não experimentar aquilo. Jesus só olhou para ele e disse: olha, você quer ser curado? E eu imagino aquele impacto de: opa, alguém hoje olhou para mim, que eu estou aqui há tanto tempo e sou só mais um. E aí Jesus falou: olha, você quer ser curado? Jesus não perguntou se ele queria ajuda para levantar, para tomar um banho, ou se alguém iria levá-lo, o que é que iria acontecer. A pergunta é: você quer ser curado? E aquele homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Há um segredo nisso aqui. Sabe qual é o segredo? É que o ambiente de misericórdia está aqui, mas depende da sua resposta. O ambiente de misericórdia está proposto para todos, mas depende da minha resposta. O que eu vou viver nesse ambiente depende da minha resposta. Depende da disposição do meu coração. O que você vai viver nesse culto hoje à noite, o que você vai levar para casa nessa noite, como você vai se alimentar nesse lugar, depende da sua resposta. Porque o ambiente está para todos. Por que Thaís vai viver isso e eu não? Jesus disse àquele homem: olha, você quer ser curado? E aí aquele cara diz assim: eu não tenho quem me leve. Eu imagino o Senhor passeando no meio de nós e dizendo assim: olha, o que é que você quer? O que é que você precisa? A situação que está tirando a sua paz, como é que vai ser? Mas a gente está muito preocupado, dizendo: eu não tenho quem me leve, Jesus. Senhor, Deus está aqui passeando no nosso meio, agindo, operando, e a palavra diz que agindo o Senhor, quem impedirá? Mas a gente está olhando para o lado, para a cadeira, e aí de repente alguma coisa ficou mais interessante, e eu me distraí, eu não percebi, e a minha resposta foi assim: não tenho quem me leve. E aí eu começo a olhar e digo: mas por que ela está indo para o tanque? Mas por que as águas se agitou para ela? Mas por que as águas estão agitadas para ele e eu não consigo experimentar isso? Porque o Senhor está esperando a nossa resposta. A pergunta do Senhor é: você quer ser curado? Senhor, eu não tenho quem me leve hoje. E Jesus pergunta a gente: olha, você quer ser curado? Você quer sair desse ambiente? Você quer experimentar coisas novas? Qual vai ser a sua resposta para Deus nessa noite? Aquele homem não tinha quem levasse. A sua resposta qual vai ser? Senhor, se meu casamento fosse melhor. Senhor, se o meu trabalho... Olha, vai ter um evento. Senhor, mas se... E a gente começa a dizer a Deus o que é que está nos impedindo de chegar diante dele. Mas não é que tem algo impedindo, é que eu estou colocando aquilo como um empecilho diante de Deus. E uma coisa que eu estava conversando ainda sobre essa minha viagem, quando eu vi o endereço que era muito longe, aí Alberto disse assim: meu Deus, tão longe tu vai? Eu disse: com certeza. Eu bati tantos lugares aqui, por que eu não posso ir? Eu fui para tanto canto, por que hoje não dá para ir? E aí o grupo tinha reservado uma outra programação, e eu disse: mas eu vou. Porque a gente tem tempo para tantas coisas, a gente tem tempo para viver com tantas pessoas, com tantos ambientes, mas quando Deus ele quer mover as águas na nossa vida,
ao invés de nosso coração queimar e haver uma grande expectativa, a nossa resposta é: mas eu não tenho quem me leve. Quantos domingos eu e você perdemos dizendo a Deus que nós não temos quem nos leve ao tanque? Quantos domingos no meio do mover espiritual o Senhor passeou no nosso meio, como diz os nossos irmãos pentecostais, com as suas lindas bandejas passeando e entregando, e a gente desatento, e a gente desapercebido, e a gente contando a Deus: Senhor, olha, mas eu não tenho quem me leve. E o Senhor dizendo: pare de se lamentar. Até quando nós iremos dizer para Deus: Senhor, eu não tenho quem faça por mim? Senhor, eu sou tão sozinho, eu não tenho quem faça por mim, por isso que a minha vida não anda, Jesus. Eu queria muito, Senhor, te buscar mais, mas eu não tenho quem faça por mim. Eu não tenho, Senhor, eu não tenho. E aí nós somos os coitadinhos de Deus. Deus, o Senhor tem que ter pena de mim, Jesus. O Senhor tem que ser compreensivo comigo, porque eu sou sozinho, ou porque eu não tenho, ou porque eu não posso. E a gente começa a contar a Deus tantas histórias. Se alguém me ajudasse, Senhor. Porque se o pastor fizesse isso por mim. Porque se fosse assim. Só que na verdade o que Deus espera de nós não são as nossas desculpas, é o nosso posicionamento. O tanque está aqui, tem água nesse tanque, mas o Senhor espera que nós nos levantemos como homens e mulheres de Deus nessa geração, para influenciar outras vidas, para ministrar outras vidas, para viver o extraordinário de Deus, porque Deus está aqui para fazer coisas grandes em nosso meio. Não é possível que só eu experimente isso, ou que só fulano experimenta isso e eu não. O mesmo Deus está aqui, e Ele libera isso sobre nós. Irmãos, nós precisamos ter um fogo dentro de nós, que não nos dá descanso, como diz a canção. Senhor, o que é que está acontecendo? Que eu vim para a tua casa, e eu estou voltando, Senhor, parece que eu estou voltando vazio. Eu não quero sair daqui assim, Senhor. Eu não aceito isso, eu não aceito esse ambiente. As águas estão aqui, eu quero me molhar, Jesus. Não importa se o outro não vai viver isso, se não é isso que está aparecendo. Eu não estou sentindo. Eu já disse aqui, a gente não vive daquilo que a gente sente. Não é sobre sentir, mas é sobre acreditar, é sobre ter a certeza de que Ele está no meio de nós, de que as águas são agitadas. Quando alguém contar a sua história para Deus, quando alguém estiver falando mal aí de você para Deus, porque fulano é assim, não vá se justificar. Aproveite para dizer: ei, eu quero ser curado. Que bom que ele já contou a minha história, porque eu ia contar, Jesus. Se ele chegou primeiro, já vai economizar saliva. Agora eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero a solução, Senhor. Se já contaram, glória a Deus. Eu não preciso nem dizer de novo. Agora me ajude. Me ajude, Jesus. Porque alguém chegou e disse: olha, 38 anos que está aí. Os olhos de Jesus, quando o viu. E essa pergunta, ela muda aquele ambiente. Deus, Ele espera o nosso posicionamento. A gente vai deixar aberto aqui, mas eu quero ler um texto lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 30, 19. Eu não sei como é que está para a igreja, para mim aqui está bem baixinho. Então, amém. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Esse texto, ele exige de nós um posicionamento. Moisés estava dando aquele discurso final antes da sua morte, e ele diz: olha, eu já ensinei a vocês, eu já disse a vocês o caminho, a vida e a morte, agora escolham. E aí de quebra, agora uma dica: escolha a vida. Deus está dizendo para a gente nessa noite: o ambiente está posto, as águas estão aqui, eu estou aqui, a presença está aqui. Precisa escolher. Nós precisamos em Deus escolher como é que nós acordaremos amanhã, se como homens e mulheres cheios de Deus, que vão desbravar a terra, que vão andar em santidade, que vão renunciar ao mundo, que vão cantar
de que são homens e mulheres de Deus, ou se vão acordar mais um dia para se lamentar e contar para Deus: eu não tenho quem me leve para as águas. Deus hoje está colocando diante de nós, aclarando os nossos olhos e nos dizendo: é preciso escolher, é preciso se posicionar, porque o Senhor está presente e Ele está perguntando: o que é que você quer? E uma coisa que me chama, ou dentre tantas coisas que me chama a atenção nesse texto, é que o paralítico disse assim para Jesus: olha, eu não tenho quem me leve às águas. Só que na verdade ele não precisava ir até a água, porque a água tinha ido até ele. Jesus, que era a água, estava diante dele, mas os olhos fechados, disse: não, mas eu não tenho quem me leve lá. E Jesus dizendo: mas eu estou aqui, eu vim até você. Jesus marcou encontro conosco. Antes de você conseguir chegar aqui, Jesus foi na sua casa, Ele foi na minha casa, Ele motivou a gente. Ele disse: olha, prepara o ambiente aqui no seu lar, coloca um louvor, atrai essa atmosfera, chama a minha presença. E a gente dizer: não, Senhor, mas eu quero viver isso lá. E Ele dizer: não é lá, a água já está aqui diante de você. Louvado seja Deus, a água está diante de nós. E aí nós chegamos amanhã, segunda-feira. Na quinta-feira eu preciso contar a Deus uma história. Eu vou contar quinta-feira, porque tem culto presencial. E o Senhor dizendo: ei, por que você está esperando o tanque lá, se eu estou aqui? Se eu vim até você. Aquele homem experimentou algo que ninguém experimentou. Outros esperaram as ações das águas, aquele homem não. Aquele homem encontrou-se com Jesus. E nós somos esses que Jesus encontrou. Aonde foi que Jesus encontrou você? Aonde foi que Jesus marcou encontro com você? Um dos nossos evangelismos aqui pela praça do Jardim São Paulo, eu disse: olha, Jesus veio numa praça hoje falar com você. Jesus veio até a praça encontrar com você. Alguns aqui foram encontrados em uma igreja, alguns foram encontrados em um bar, alguns foram encontrados em uma parada da diversidade, em uma festa. Eu não sei onde você foi encontrado, mas Jesus foi até você. Talvez algumas coisas não aconteceram porque você está esperando o tanque, enquanto a água já se agitou na sua frente. Para o tanque, se eu sou a água, estou aqui diante de você. Por que que nós estamos esperando aquela ocasião especial, se o Deus do dia especial é o mesmo Deus que está aqui hoje, tornando também especial? Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, Jesus. E eu estou sabendo que em dezembro vai ter uma campanha virando a chave financeira. Ah, Jesus, quando chegar em dezembro, meu Deus, o Pernambuco da sorte é meu. Ah, quando chegar em dezembro, meu Deus, eu vou dizer a diaconisa: 3 meses de aluguel sou eu que vou chegar em dezembro. A diaconisa já se alegrou, louvado seja. E a gente vai vivendo essa expectativa do calendário. E nós falamos isso aqui quinta-feira. O nosso Deus não se apega ao calendário. O nosso Deus, Ele não depende do calendário. Nós é quem precisamos criar um culto especial. Nós é quem precisamos fazer uma campanha, um culto, o dia de libertação, o dia de oração. Mas o nosso Deus opera todos os dias. E Ele disse aqui: ei, hoje é sábado, mas eu estou operando no sábado. Alguém disse que Ele não podia operar, mas Ele está operando. E aí você está dizendo: ai, Senhor, quando for quinta-feira que vai ser o último dia, esse gigante vai cair. Não, meu irmão, o gigante vai cair hoje, porque o nosso Deus está aqui hoje. Ele está operando aqui hoje. Ele está agitando as águas hoje. Que conversa é essa? Ele tem que esperar para ir para o tanque. Não, o tanque veio até você. O tanque se compadeceu de mim e de você. Quando a gente acorda, as águas estão agitadas no nosso quarto.
E eu posso entrar no meu carro para ir trabalhar, ou pegar o meu Uber, ou a bicicleta, ou o meu ônibus, colocar o meu fone e dizer: tu estás agitando as águas. E a lágrima desce, fala em mistério, e Ele vai pegando a gente ali por dentro. Só quem vive isso é quem não espera o tanque do domingo. Só quem vive isso é quem não espera o tanque da quinta-feira. Quem vive esse ambiente sobrenatural é que acorda dizendo: ei, o tanque veio até mim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se você quiser viver o sobrenatural com Deus, o tanque está aqui, meu irmão. Ele está aí. Ele está na sua casa quando você chegar. Mas estamos muito ocupados quando Ele quer agitar as águas de manhã cedo. O despertador tocou, Senhor. Quando a gente tem um momento na hora do almoço, e o coração queimando, e Ele doido para agitar as águas. Ah, Senhor, mas eu preciso fazer assim, sabe? E quando chega quinta-feira à noite, vamos lá, então eu vou agitar as águas lá. Ah, Senhor, não vai dar porque eu estou cansado. E o Senhor, o que Ele espera ouvir de nós é: eu estou aqui, Senhor, cura minha vida, faz conforme a tua vontade. Mas nós estamos dizendo para Ele: não, eu não tenho quem me leve. Enquanto Ele quer agitar as nossas águas, nós estamos dando desculpas a Deus. O que é que você tem colocado diante de Deus como empecilho? Eu aprendi uma coisa. Você orou para ter um filho. Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E quando aquele filho nasceu: irmão, ainda precisando de você. Não posso por causa do meu filho. Eita, não dá por causa do meu filho. Vai ter um culto, não vou por causa do meu filho. E aí, será que a gente está dizendo a Deus que aquilo que Ele me deu está sendo um empecilho para eu servir a Ele? É essa a história que eu estou contando a Deus? Eu não estou falando sobre não priorizar a família. Sejamos maduros para poder entender. A nossa família, ela é prioridade, sim. Precisamos amar, zelar, cuidar. Mas que história nós estamos contando para Deus? Ou contando para os nossos líderes para enrolar? Eita, pastor, hoje não dá. Porque o senhor lembra quando o senhor orou por mim que eu queria tanto um trabalho? Chegou, pastor, aí hoje não dá não, viu? Infelizmente, pastor. Mas você me disse que estava de folga hoje. Toma, eu trabalhei o dia todo, eu preciso descansar. E sua próxima folga cai quando? Cai no sábado. Que coisa boa. Tem um evento. Eita, pastor, não dá não, porque é um dia só. Eu tenho que pegar uma praia. Olha para aí, pastor, como eu estou branco. Não dá não, pastor. Felizmente. E a gente vai contando para os nossos pastores, para os nossos líderes, algumas histórias. Porque nunca dá, porque nunca dá. E aí as águas vão se agitando para outros. Venha viver um ambiente de misericórdia. Veja o ambiente sobrenatural que está proposto para você também. Esse ambiente também é para mim. Deus, Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida. O paralítico esperava a água se mover, mas a água já estava diante dele. Jesus, Ele é maior que o tanque. Ele é o próprio milagre. Jesus é muito maior do que qualquer tanque. Jesus é o próprio milagre que estava ali para aquele homem. Talvez o seu tanto tempo de espera, a sua falta de fé, de incredulidade, a sua cegueira espiritual, as suas dores não o fizeram enxergar isso. Mas em nome de Jesus, nesse ambiente, você e eu estamos sendo convidados a dizer: Senhor, o que tiver me impedindo, Senhor, de me levantar, de mergulhar nessas águas, descortina, Senhor, me mostra. Revela, Senhor, para minha mente aquilo que não está me deixando enxergar esse ambiente. Me mostra, Senhor, aquilo que não está me deixando ver que você está aqui diante de mim, querendo agitar as águas para mim. Outros experimentaram as águas agitadas de todo mundo, mas Jesus tem algo especial para a gente. Não, você não vai entrar no mesmo tanque, não. Eu estou aqui. Que tanque o quê? Sou eu que estou aqui. E a gente diz: Senhor, se tu puder levantar alguém aí. Não, eu estou aqui. Senhor, se tu puder fazer alguém se lembrar de mim, não sou eu que estou aqui. Senhor, olha, se você puder usar o médico para ele me dar uma receita, não, eu estou aqui. Sou eu que estou aqui, quem resolve sou eu. Jesus é a nossa solução. Não busque nos tanques o que já está diante de você.
Não vá para os tanques procurar aquilo que já está sobre a sua vida, disponível para mim e para você. Jeremias capítulo 2, verso 13. Vou pedir a ajuda da mídia. Jeremias capítulo 2, verso 13. 2:13. Eu tenho aqui. Deixaram a mim o manancial de águas viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esse texto é o profeta Jeremias falando para o povo de Judá. O povo havia se afastado da presença do Senhor, deixado Deus para andar com deuses e confiar em alianças políticas, como o Egito, por exemplo, com a Síria. E o povo de Judá disse: olha, deixa Deus falar. Eu vou agora me aliançar com o Egito, com a Síria, com as grandes potências da época e quero fazer aliança. E aí o profeta Jeremias, inspirado por Deus, diz: vocês deixaram o manancial de água viva e foram cavar cisternas que não seguram água. E esse texto, ele me ministrou tanto. Porque quantos de nós estamos deixando Deus para confiar no nosso braço, no nosso potencial de fala, para confiar nas pessoas que a gente conhece, nas nossas articulações, no nosso trabalho, no nosso financeiro, na nossa eloquência. Jeremias disse isso. Vocês estão abrindo mão de Deus, da água viva, e cavando em poços, em cisternas rotas. Cisternas que não seguram água. Sabe o que é isso? É fazer trabalho em vão. Imagina você cavar um poço, cavar, deixar ele bem fundo, uma cisterna bem profunda. Vamos inaugurar. Colocou água, a água não segura. Por que nunca enche, nunca chega? Quando descobrir, aquela cisterna ela não segura a água. Assim as coisas que fazemos longe de Deus. As coisas que fazemos distantes de Deus, achando que dá muito resultado, que dá muito certo, não dá. Não dá, porque Jesus, Ele é a nossa água viva. E Jeremias, muito claro para o povo, vocês deixaram a água viva e foram cavar suas próprias cisternas. Quantos de nós estamos abrindo mão de Deus, da água viva, para cavar as nossas próprias cisternas? Talvez a minha própria cisterna seja o meu relacionamento, que é a minha segurança. Talvez a minha própria cisterna que eu estou preparando é o meu plano B. Olha, Deus, é isso, mas se Deus não tem o plano B. Talvez a minha própria cisterna que eu estou ali cavando, preparando e deixando organizada é o meu trabalho. Não sei o que é, eu não sei, mas o que precisamos saber é que por essas cisternas muitos de nós deixaram a Deus. Pela ideia de que agora eu já cavei, agora a água já vai subir, é mero engano. A cisterna é rota. Essa água nunca vai chegar ao topo. Aquela experiência que a gente acha que vai viver com Deus apenas em um culto de domingo, é uma cisterna rota. Aquele sobrenatural que a gente espera, Senhor, há um desejo no meu coração de ser batizado e falar em línguas. Que bom, glória a Deus que você almeja isso, tem esse desejo. O que é que eu faço para isso? Eu vou para a igreja toda quinta e todo domingo. Ah, que legal. Na oração tal, eu também estou. Qual é o texto que você está lendo da Bíblia? Não, nenhum. Eu pego aquela caixinha de promessa e leio um versículo ali. Eu me alimento. Ah, não vou ler a Bíblia não, menino. Eu boto meu fone de ouvido e vou na rádio. Quando o pastor fala algo que eu gosto, é para mim. Quando não, desligo a rádio, meu ouvido doeu. E assim a gente vai criando as nossas cisternas, as nossas alternativas, enquanto Deus quer levantar um povo santo na terra, um povo apaixonado por Ele, um povo que não consegue viver longe dEle, um povo que não consegue deixar as águas por e sabe que andar com os pés secos é doloroso. O Senhor espera de nós um relacionamento profundo. Onde estão as nossas desculpas? Quais são as desculpas que nós estamos contando?
saiu a agenda da igreja. Esse dia eu não posso por isso, esse dia não dá para isso, esse dia não dá certo, esse eu posso, mas eu só posso chegar de 9 da noite, começa de 6. 9 da noite eu estou chegando. Afinal de contas, eu tenho que pegar a bênção apostólica. E nós vamos dizendo para Deus o que é que nós podemos fazer. Eu já disse aqui uma vez e eu vou repetir. Nós não precisamos achar tempo para Deus. Nós precisamos achar tempo para nós. Porque o nosso tempo já é dele. A minha vida já é para ele. Tudo que eu sou é para ele. Então ele é a minha prioridade. Não é sobre encontrar um tempo para ir à casa de Deus. É achar um tempo para a minha casa. É achar um tempo para a minha vida, para a minha rotina, para aquilo que eu acho que é meu, para que eu diga, Senhor, olha, isso aqui é meu, eu posso fazer. E ele faz, vamos lá, a gente vai junto, vamos junto. A água viva estava diante do homem. Mas ele disse, eu não consigo ir não. Talvez se Jesus tivesse ido embora, ele disse, você não consegue ir não? Tá bom. Ou se tivesse dito, você quer ser curado? E ele, não tenho que. Não quer não. Quanto tempo mais aquele homem iria ficar enfermo? Quanto tempo mais aquele homem iria viver naquele mesmo ambiente sujo, doentio, adoecedor e mais, o ambiente da misericórdia? Para outros, para mim não. Deus faz para outros, na minha vida não. Eu vou à igreja todo domingo, para o ambiente da misericórdia, mas só outros que vivem, eu não vivo. O problema não estava somente em abandonar a fonte. Não é porque deixaram a fonte, não era somente isso, mas era procurar segurança em coisas feitas por homem, que eram as cisternas rotas. Muitos de nós, ou muitas pessoas, quando abandonam a Deus, abandonam porque acharam algo que vibrou os seus olhos. Todo mundo conhece alguém aqui que orou para ter um lindo relacionamento. Quando conseguiu, foi embora. Quantos aqui não conhecem alguém que pediu tanto a Deus um emprego? Quando o emprego chegou, foi embora. Eu queria tanto voltar para a igreja. Eu tenho uma saudade. Eu tenho uma para te apresentar. Vamos? Chegou aqui e disse, que legal. Mas lá fora está mais gostoso. São as escolhas. O Senhor nos permite as nossas escolhas. Mas o problema é abandonar a fonte por aquilo que nós fazemos de segurança. Eu fiz de segurança o meu relacionamento, eu fiz de segurança as minhas escolhas, o meu tanto de dinheiro que eu tenho, e isso tornou segurança. E a fonte virou opção. A fonte não é mais prioridade. Jesus está ministrando a gente nessa noite para que os nossos olhos se abram, para que a gente não se embarace por essas cisternas rotas, para que a gente não diga para ele, eu não tenho quem me leve. O texto de Isaías vai dizer assim, eis que faço coisa nova, coloco rios nos ermos. Jesus faz coisa nova, ele opera na nossa vida, ele age no nosso coração. Mas eu preciso te dizer que a cura que você espera, a presença que você espera, a manifestação que nós esperamos, ela não está na agitação das águas, ela está na presença do Cordeiro. Aquele homem não foi curado pelas águas agitadas, ela foi curada pela presença, ele foi curado pela presença de Jesus. Se você está esperando as águas se agitar, talvez essa cura nunca chegue. Mas se você entender que é a presença que te cura, aí isso vai acontecer aqui, no carro, no quarto, no ônibus, no banheiro. Hoje eu estava fazendo almoço, contando a Deus umas histórias, e dizendo, Senhor, isso aqui é tão bom. É tão bom, Jesus, o arroz no fogo e a gente conversando com Deus. Esse é o maior secreto de um crente. O maior secreto de um crente é a gente cozinhando na panela e vai, olha a outra panela e mexe uma panela. E o som rolando e a gente quase em mistério entra um anúncio de Jesus, vem cá, me ajude. Esse é o maior secreto de um crente. É tão bom. E essas coisas que a gente vive lá, nem sempre a gente experimenta aqui. Porque é a intimidade. É com arroz ali no fogo e a lágrima rolando, e Jesus falando com a gente. E a gente dizendo a Ele, Senhor, eu sou a menina dos teus olhos. Cuida de mim, Jesus. Se preocupa comigo, Senhor.
Olha para mim, Jesus, que sou tão pequeno. Tem misericórdia de mim, Senhor, que não sei o que fazer da minha vida. E ali a gente começa a contar a Deus algumas histórias e diz: Senhor, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Fizeram isso comigo, me machucaram, está doendo tanto. E ali a gente vai contando a Deus essas histórias, vivenciando aquele momento com Deus. E não tem água nenhuma para ser agitada, só tem a presença. Não tem ninguém pulando na minha frente. Não tem um ambiente agradável. Não tem uma luz baixa e uma voz suave. Não tem ninguém dando uma chave, só a presença e mais nada. E aquela presença vai pegando a gente por dentro e dizendo: abandone as cisternas rotas. Abra mão das cisternas rotas. E aí, será que nesse momento a gente vai dizer: Senhor, é isso que eu preciso, literalmente ser curado? Ou vai dizer: não, Jesus, segura aí um pouquinho, quando for a noite de 6 horas começa o culto. Talvez as águas foram agitadas hoje na sua casa e você não percebeu. Talvez as águas foram agitadas no caminho para cá, a gente contando as nossas expectativas para Ele. Se aperceba, meu irmão, Jesus chegou até nós. Ele está diante de nós e Ele quer mover essas águas. Jesus dá uma ordem àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. O leito, ele era a dor, o sofrimento, a tristeza, a marca do passado, a paralisia da alma, a vergonha que a gente talvez carregou um dia. Ah, Senhor, porque fizeram isso comigo e está até hoje doendo. Mas Jesus diz: chegou a noite de você pegar o seu leito e andar. Quando Jesus manda aquele homem levar o leito, não é porque ele ia precisar mais dele, mas é para que todo mundo visse e agora contasse a outra parte da história. Porque alguém disse: ele já está aí há 38 anos. Aí Jesus diz: carregue o leito, porque agora alguém vai ter que dizer que eu cheguei na sua vida. O leito não é mais para você deitar nele, mas é para aquele alguém que disse: olha, faz 38 anos que está esperando. Vai ter que ver você carregando o leito. Vai ter que ver eu passando ali, mas não para nos engrandecer, mas para dizer: isso é coisa que só Jesus faz. Essa história é só Jesus que muda. Situações como essa é só Jesus que opera. Por isso que ele diz: carregue o leito. Porque quem me viu entrando na cidade e veio correndo para me dizer que já faz 38 anos que você está aí deitado, vai ter que ver você passeando com seu leito do outro lado. E ainda dizendo: e hoje é sábado, e hoje é sábado, não pode não, mas Jesus chegou. Não importa o calendário, Jesus chegou. Não se apegue ao calendário. Você vai responder com fé ou com justificativa? Isaías capítulo 60, verso 1. Vamos ler esse texto. Isaías capítulo 60, verso 1. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Levante-se, chegou a hora, chegou o momento. Jesus hoje vai perguntar a mim e a você: e qual a desculpa que nós vamos dar? Qual a história que nós vamos contar para Ele? Jesus está aqui hoje e vai chegar diante de nós e vai dizer: eu vim agitar as suas águas. O que é que nós iremos dizer para Ele? Levante-se, chegou a hora. Não volte mais para o leito. Não volte mais para o ambiente de paralisia. Não volte mais para o ambiente dos enfermos. Não volte mais para a mesa da dor, da tristeza, porque Jesus já alcançou você. Jesus já tirou você desse lugar. Você carrega a sua maca como um sinal de manifestação da glória de Deus, e não como uma ideia de: quando eu cansar eu me deito aqui. Não. Essa maca não serve mais para você. Essa maca é para que outros vejam a glória de Deus. Ela não lhe serve mais. Não ande com essa maca achando que é para você. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor está quebrando ciclos nessa noite. 38
38 anos de uma espera em um ciclo. Mas Jesus chegou. Em nome de Jesus, ciclos serão quebrados. Histórias serão transformadas. Leitos andarão sendo puxados agora. Porque Jesus chegou. E deixa eu te dizer, se fosse sábado ele faria, mas hoje ainda é domingo, melhor ainda. A frieza espiritual, ela vai cair por terra. Não mais a estar num ambiente só contemplando. Não, agora você vai molhar os pés também. Agora você vai sentir a temperatura dessa água. Agora você vai ver o que é que o outro sente quando essas águas se movimentam no meio da igreja. Porque Jesus está aqui. Não importa a história que contaram sobre você para Deus. Não importa se foram correndo para dizer, olha, porque fulano é assim, porque ciclano é assim. Jesus não parou para emprenhar pelos ouvidos com o que disseram. Mas ele disse assim, você quer ser curado? O meu negócio é com você, não é com o que estão falando. O meu mistério é com você. Não é com aquilo que estão dizendo, é com você. Chegou a hora, chegou o momento da gente dizer, Senhor, já faz 38 anos. Senhor, já faz 2 anos. Senhor, já faz 7 anos. Ou mais. Senhor, eu nem lembro mais. Mas uma coisa eu sei, Senhor. A partir de hoje, eu não espero mais pelo movimento das águas. Eu espero por você e você já está aqui. Senhor, eu não vou mais esperar um momento especial. Senhor, eu não vou esperar a vigília para que de meia-noite algo sobrenatural aconteça. Não, vai ser agora. As águas irão mover-se agora, porque Jesus está aqui agora. Eu não sei se você tem um diagnóstico, se você tem uma enfermidade, eu não sei. Mas eu sei que Jesus está aqui. Jesus vai parar nessa noite para olhar para você e vai perguntar, você quer ser curado? O que é que nós iremos dizer para Ele? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar nesse momento. Se você estiver aqui nesse momento, esperando o próximo momento, você vai viver esperando, lógico, e não esperando Jesus. Porque hoje nós estamos aqui dizendo assim, olha, eu estou esperando um outro momento. Eu preciso, Senhor, de um milagre, mas não é agora, é num outro momento. Então você está dizendo a Deus, Senhor, é o relógio que eu estou esperando e não você. Mas se você está esperando por Jesus, pode dizer a Ele, Senhor, é agora. É agora, Senhor, que as águas vão se mover. É agora que a minha vida vai ser transformada. É agora, Senhor, que você vai me pegar por dentro. É agora que o meu coração vai queimar fome e sede dessa palavra.